Caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência a ação, que sois o fulcro donde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação. É um trecho de um poema de Hernani Santana, um louvor a Deus, o Criador, o nosso Pai. Deus que é bastante lembrado, cujo nome é bastante repetido, todavia bem pouco compreendido pelo ser humano. E é impressionante como ele está tão próximo de nós e nós estamos tão distantes dele. Allan Kardec, quando apresenta essa extraordinária trilogia chamada Espiritismo, inicia o Livro dos Espíritos exatamente argumentando com o mundo espiritual a respeito de Deus, que é Deus. E a resposta sucinta, concisa, lapidar. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como o ser humano é convidado pela filosofia espírita a estabelecer raciocínios, a logicar, a pensar um pouco mais, naturalmente a ideação vai nos levar a perguntar a nós mesmos como entender Deus. O homem tem buscado vários caminhos, vários atalhos para o entendimento desse ser supremo, ao qual damos inúmeros valores que pouco dizem a respeito da sua grandiosidade. Os cientistas elaboram teorias, fazem viagens extraordinárias através do universo, principalmente o universo mental, mas, todavia, ainda não chegou ao cerne do entendimento da realidade que é Deus. Todavia, a doutrina espírita, no início do Livro dos Espíritos, já nos mostra o caminho ideal para chegarmos ao entendimento da inteligência suprema. Exatamente quando dá essa resposta. E então, Kardec faz um corolário em torno dessa resposta. A inteligência suprema, que é onipotente, onipresente, onisciente, e vai estabelecendo uma série de informações a respeito dessa inteligência, sem, todavia, decodificar o assunto. Mas quando começamos a pensar, o pensamento vai nos levando cada vez a regiões mais distantes, e então percebemos que ficamos também distanciados da verdade. Aí, então, Kardec dá essa orientação, a busca de Deus, que devemos fazer sozinhos. Eu comigo, tu contigo, ele com ele mesmo. Cada um buscar Deus à sua maneira, à sua forma de ser. Parece estranho essa afirmativa, porque acreditamos que para encontrar Deus, a necessidade do conhecimento científico, que tenhamos uma cultura ampla, que tenhamos cursado faculdades para podermos chegar ao entendimento
do universo e, naturalmente, alcançarmos Deus. Kardec diz que ele é a inteligência suprema. E quando ele indaga do mundo espiritual o que é o espírito, a resposta é impressionante. O que é o espírito? E os imortais respondem: o princípio inteligente. No item 76, a mesma pergunta no plural. O que são os espíritos? E a resposta: os seres inteligentes da criação. Então nós começamos a raciocinar, a pensar. Nós éramos, até ontem, um princípio inteligente, perpassando pelas várias áreas de experiência da criação de Deus, para chegarmos a sermos os seres inteligentes da criação. Perpassamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até adentrarmos os arraiais do reino hominal, para começarmos, então, a deslanchar no que diz respeito a raciocínio, a visão, a lógica. E o Espiritismo nos estimula a continuar desenvolvendo o potencial de entendimento, de raciocínio, coisa que muitas vezes o homem abdica, quando deixa de estudar, quando abandona as buscas. Como somos filósofos espíritas, temos que ter em nós o amor ao saber. E temos que buscar o conhecimento através das indagações constantemente. Não podemos parar, porque o cérebro é uma máquina que precisa ser alimentada. Se nós abandonamos a possibilidade de alimentar essa máquina, ela vai entrando em exercício findo. E aí começamos a reclamar de memória fraca, não consigo mais memorizar nada, eu não consigo aprender, a minha memória está fraca. A memória não fica fraca nunca. Se nós mantivermos a nossa memória em atividade, ela vai nos acompanhar até os finalmente do corpo físico. Não vai diminuir a sua intensidade, a sua capacidade, de maneira nenhuma. Então, nós vamos desenvolvendo essa capacidade. Não importa a idade que tenhamos. O importante é fazer a máquina pensante continuar a pensar. E cada vez buscando novas razões para raciocinar, para logicar. E é dessa forma que vamos chegar até a idade de Divaldo Pereira Franco com a mesma capacidade de tirocínio, com a mesma capacidade de ligar as pontas de várias informações, transformando num fulcro capaz de intensificar no ser humano o entendimento da vida. Mas é preciso pensar, é preciso trabalhar. Então vamos pensar um pouquinho. Deus é a inteligência suprema. Você é um ser inteligente na criação. Se nós formos pensar, por exemplo, se a goiaba fosse capaz de raciocinar, de pensar e de dar respostas, será que se nós tirássemos uma sementinha da goiaba e perguntássemos a ela como seria a estrutura geral da goiaba, será que ela seria capaz de explicar o todo, sendo apenas uma sementinha no meio de uma goiaba? Parece uma coisa assim estranha de se perguntar, porque quando passaria pela nossa cabeça conversar com uma goiaba? Mas digamos que fosse possível. Ou então que fosse possível tomarmos uma formiga, uma pequena formiga, e perguntarmos a ela como seria a complexidade de um formigueiro. Um formigueiro que é uma verdadeira cidade subterrânea. Será que uma formiga explicaria o complexo do formigueiro?
muito complicado para a cabecinha da formiga. Então, nós que somos uma formiga, em meio ao imenso formigueiro que é o universo, como poderíamos explicar tudo isso? Ou entender tudo isso? Mesmo chegando ao ápice do conhecimento, aqui os terráqueos, que somos nós, temos o direito. Se estamos num mundo de provas e de expiações, equivale a dizer que nós gastamos várias reencarnações, várias oportunidades com coisa nenhuma. E chegamos a esta oportunidade ainda com as mãos vazias, vazias de cultura, vazias de moral, igualmente. A incapacidade, então, de um raciocínio mais profundo, não resta a menor dúvida. Nós não temos essa capacidade. Se nós somos os seres inteligentes, estamos ergastulados à inteligência suprema. Fazemos parte deste complexo, mas somos uma formiga no meio da imensidão das coisas que nos cercam. E é nessa hora que o Espiritismo se agiganta aos nossos olhos. E fazendo um parêntese, é a única religião que convida o ser humano a pensar. Porque ela não é igual às outras religiões, que dogmaticamente nos dão informações que não podemos questionar, que não podemos indagar, raciocinar. Nós fomos durante séculos e séculos obrigados a enclausurar a nossa curiosidade nos arraiais da própria alma, porque o que era imposto pela religião, nós teríamos que assimilar, aceitar e não questionar. Então, há 150 anos atrás, surge uma filosofia que tem bases de ciência e tem consequências ético-morais. Essa filosofia se coloca em nossas almas na condição de religião, capaz de religar a criatura ao seu Criador. Se religião significa religar a criatura ao seu Criador, equivale a dizer que estávamos desligados dele há muito tempo. E se estávamos desligados dele há muito tempo, a religião tem muito a ver com esse desligamento. Se nós pensarmos que há bem pouco tempo atrás, a rebelião do ser humano contra a estrutura da religião vigente levou os cultores do raciocínio, os cultores do conhecimento, a afirmar que a religião era o ópio do povo e Deus uma utopia, aumentando a cisânia entre a criatura e o seu Criador. Na mesma época em que o conhecimento nos diz que religião era a droga do povo e Deus era uma mentira muito grande, na mesma ocasião surge então o movimento neoespiritualista, o movimento dos espíritos, para trazerem uma visão nova e muito mais lógica a respeito de Deus, do ser humano e da religião também. Surge, então, o pensamento do espírito de verdade, que é vertido através de uma quantidade de portais luminosos que se abrem para que os imortais possam falar. E em eles estando falando, a comunidade humana vai abrindo um caminho novo para que pudéssemos raciocinar. Usar novamente o nosso poder de raciocínio, ativar a memória para chegarmos à idade provecta com uma facilidade ainda grande de racionalizar as coisas e de pensarmos com lógica e com objetividade. É o Espiritismo que nasce. E esses portais de luz que se abrem para que as informações possam ser vertidas são os médiuns. E essa luz que é vertida são as informações provenientes do mundo espiritual.
E nesse momento fazemos também uma pequena pausa para lembrar que as lições provenientes do mundo espiritual precisam encontrar portais luminosos para que ela possa ser vertida, clara, objetiva, lógica e também moral. Nem todos os portais são de luzes. Nem todos os portais têm essa qualidade divina de verter a informação com clareza, lógica e moralidade. Hoje, principalmente, temos uma gama enorme de informações, entre aspas, provenientes do mundo espiritual. Botamos aspas porque há controvérsias, que são vertidas hoje e que são aceitas pela comunidade espírita como verdadeiras. E não são. Fantasias, muitas delas. Ficções, muitas. São trazidas pelos espíritos, por que não? Podem perfeitamente ser trazidas pelos espíritos. E aí Allan Kardec indaga do mundo espiritual. O que são os espíritos? E a resposta: a alma dos homens que viveram na Terra. Então, os homens que viveram na Terra, que tinham a mente ampla e ficcionista, pode perfeitamente retornar do mundo espiritual e, através de médiuns que não são portais de luz, trazer informações de ficção, criada pelas suas mentes e que muitas vezes, porque nós deixamos de estudar Kardec, nós aceitamos como sendo verdadeiras. Importante, portanto, que nós nos recordemos disso. E agora voltamos aos portais de luz. Os portais de luz trouxeram as informações do mundo espiritual sob a batuta do Espírito de Verdade para codificar o Pentateuco da terceira revelação. E aí nós tivemos a oportunidade de descobrir que nós somos imortais. Verdadeiramente, porque a ideia de imortalidade já vem de muito tempo atrás. Então, hoje, verdadeiramente, nós sabemos que somos imortais. Sabemos? Não sei. Não sei se todos sabem. Importante que cada um pergunte a si mesmo: você sabe que você é imortal? A resposta não é tão simplista assim, um sim ou um não. Ela necessita de uma análise mais profunda. Para você dizer que verdadeiramente tem certeza da imortalidade, é preciso que já esteja havendo em você modificações reais. Porque o sentido de evoluir é buscar o progresso. E o sentido de progresso significa mudança para melhor. E nós só teremos, aliás, nós se tivermos a certeza da imortalidade da alma, temos que estabelecer mudanças para melhor. Todavia, se depois de algumas décadas de acompanhar o centro espírita, de participar das atividades espíritas, de estarmos aqui até mesmo sentados em mesas de desobsessão, recebendo os espíritos, se não estivermos modificados em moral, em comportamento, em pensamento, em visão da vida, em realidade, não temos certeza da imortalidade da alma. E isso é uma indagação e uma resposta que só a criatura pode dar. Ninguém pode dar essa resposta por mim. Ninguém pode afirmar que eu sou um espírito já com evolução, porque não conhecem a minha casa mental, não conhecem as minhas inclinações. Isso é particular, isto é meu. Então só eu posso. Por isso, a sinceridade de propósitos para estabelecer uma ligação
entre mim e o meu Criador é algo particular. Então, só cada um pode dar essa resposta. Aí, então, eu começo a pensar em termos de crescimento. O Espiritismo, que nos conduz a pensar, ele nos dá uma fórmula de buscarmos o nosso reencontro com Deus, ou então a nossa integração com Deus. Já que Ele está em nós, é preciso que nós estejamos nele também. E esse processo, nós já dissemos antes, é individual, não é coletivo. Vai se processando à medida que eu vou me descobrindo. Aí, então, nós temos os aspectos basilares da doutrina: Deus, imortalidade, comunicabilidade, reencarnação e evolução, ou pluralidade dos mundos habitados. É através da evolução que eu vou deixar de ser uma sementinha de goiaba para ampliar a minha capacidade de entender o todo. Será assim que eu vou paulatinamente me assenhoreando do entendimento de que seja Deus. Porque eu vou estabelecer um grande mergulho, não para fora, mas para dentro. Eu vou começar a entender a resposta à pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesma. Então, à medida que eu vou estabelecendo o autoconhecimento, eu vou ampliando a minha capacidade de entender. O pensamento de Satya Sai Baba sobre educação em valores humanos é um caminho sui generis para que a gente inicie esse processo de autoconhecimento, de autoavaliação. Porque nós costumamos avaliar muito os outros e esquecemos da própria avaliação, de eu me conhecer, de eu saber o que eu sou, de como eu me comporto e das possibilidades que tenho e que são infinitas. Em Educação e Valores Humanos, Sai Baba estabelece que todo tipo de aprendizado que possamos fazer no mundo deve estar estribado em um valor que, além de nos dar recursos intelectuais, nos deem recursos morais também. Então, se vamos aprender, ou uma mãe vai ensinar a sua filha a preparar um arroz, se é que a mãe faz isso na atualidade. Eu aprendi com a minha mãe, num fogão a lenha, em cima de um caixotinho, a colocar o arroz no fogo, mexer a panela, ter o cuidado para não se queimar. Eu não sei se as mães hoje fazem isso, mas deveria. Então, quando a mãe vai ensinar à sua filha os rudimentos da cozinha, e ao filho também, porque hoje os homens também cozinham, e aliás, cozinham melhor do que as mulheres. Que coisa triste, mas é assim que está acontecendo. Então, há que utilizar esse ensinamento para acrescentar um valor humano. Então, à medida que vai ensinando a filha a lavar o arroz, colocar a gordura no fogo, explicando também esse processo. Olha que coisa interessante. A criança vai para a escola zangada. Começa a aprender aborrecida com os professores. Se aborrece com a história, com a geografia, com a ciência, com a matemática, com o português. Vai se aborrecendo com tudo. Pela falta que faz um entendimento em casa desses valores. Eu estou dizendo isso porque eu também me aborreci tantas vezes, principalmente com geografia, que eu achava que era a matéria mais complicada que tinha. E muitas vezes eu disse, para que eu vou aprender latim? Se eu não vou nunca na Itália, nem vou falar latim, e nem a Itália fala latim mais, eles já esqueceram disso. E eu pensava, por que eu vou aprender francês, se eu nunca vou sair do Mato Grosso para ir falar francês na França? Pensava essas coisas todas. Todavia, hoje, como espírita, eu começo a avaliar o valor do conhecimento das coisas.
principalmente matemática, que a criança, com algumas exceções, reagem profundamente contra. Por que aprender que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? A soma do quadrado. Para que isso? Você já aplicou isso na panela? Já aplicou isso? A soma dos quadrados? Nada disso, parece que não tem valor. Agora já, septuagenária, esqueçam que é isso que eu falei, esqueçam. Eu começo a entender a importância que tem que a soma dos quadrados dos catetos. Quando eu ouvi um físico falando a respeito de Deus, utilizando o teorema de Pitágoras. E eu fiquei boquiaberta. E fiquei feliz, porque eu nunca me esqueci do teorema de Pitágoras. Exatamente porque ele me deu um 0 numa prova oral, eu fiquei com raiva dele. Decorei e nunca mais me esqueci. E quando o físico começou a apresentar o teorema e a mostrar as nuances daquele teorema, e como o pensamento de Pitágoras nos conduzia a um universo gigantesco de visão de Deus, meu Deus, eu fiquei tão feliz de não ter me esquecido do enunciado do teorema. E hoje, quando na nossa casa nós estudamos matemática com um professor que é PhD, e ele começa a fazer as conotações da matemática com o universo, estabelecer as visões de Deus na matemática. Nossa, eu fiquei encantada. E quando eu comecei a estudar a respeito dos povos já desaparecidos e descobri que os maias foram os maiores matemáticos que passaram pela Terra e que as visões dos maias em matemática a respeito de Deus e do universo são as mais perfeitas, mesmo se realizando com as de hoje, e que os sumérios também já se aplicavam no conhecimento da matemática. Eu falei, Jesus, desde o passado e hoje, a matemática pode levar você a amar Deus verdadeiramente, a colocá-lo dentro da alma, porque todo o universo é uma equação matemática e é tão perfeita que só a inteligência suprema poderia ter criado. Então, a educação em valores humanos nos leva a conduzir os nossos filhos em casa, sempre colocando um valor em cima daquilo que nós estamos ensinando aos nossos filhos, seja o que for. Ensinando a regar as plantas, ensinando a cozinhar, ou ensinando a lavar a roupa, ou ensinando isso, ensinando aquilo, ou ensinando a dirigir. Em tudo, nós vamos colocar um valor. Mas ensinando a dirigir, que valor que nós vamos colocar? Aí, com um pouquinho de conhecimento de matemática, nós vamos falar sobre velocidade. E a velocidade é tão importante no seu cotidiano, você nem imagina o quanto. Alguém aqui sabe fazer maionese? Estou perguntando, gente. Olha o que eu aprendi sobre maionese, não é brincadeira. Porque se você pega os elementos que compõem a maionese, você vai descobrir que eles não se entendem. Se você for misturar o óleo com a água, os dois elementos não se misturam. Eles são incompatíveis. Todavia, a maionese sai. Aí eu fui aprender que a velocidade é que vai estabelecer a harmonização entre os dois líquidos. Velocidade. A velocidade está em tudo. Então, se você começa a conversar com os seus filhos, explicando a eles que em tudo que nós fazemos gira matemática, geografia, história, o conhecimento das coisas vai se tornando mais agradável. E o Espiritismo nos leva a essa visão, a esse conhecimento, porque nós temos que entender um pouco de história para entendermos
a visão histórica da chegada da doutrina espírita na Terra. Temos que entender geografia para sabermos a razão dele ter saído ali na França e não ter saído no Rio de Janeiro, que é um lugar muito mais bonito, onde tem pessoas muito inteligentes, especiais na Terra. Ainda bem que vocês não se aborreceram com isso. Ninguém se aborreceu, né? Mas eu também não sou carioca, eu sou mato-grossense, então não tem nada a ver. Então, nós vamos caminhar por tudo isso, carregando conosco a alegria de estarmos na Terra, de estarmos vivendo, de sermos filhos de Deus e estarmos aprendendo. Então, Sai Baba coloca 5 valores que são essenciais para o ser humano ser feliz. Ele coloca o amor, a paz, a justiça, a ação correta e a não violência. Então, 5 valores que, quando assimilado pelo ser humano, ele pode perfeitamente encontrar a felicidade. Mesmo entendendo que Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, porque este mundo é feito de egoísmo e de orgulho. Então, para este mundo orgulhoso e egoísta, não existe felicidade. Mas, com os valores desenvolvidos, a felicidade é um produto da própria criatura. Está dentro de nós. Então, podemos alcançá-la. E então ele apresenta esses valores. E é interessante que quando vamos raciocinar em cima desses valores, nem sempre a criatura entende. A gente vai dizer assim, por qual valor eu vou começar para estruturar essa educação em mim? Então, nós temos 5, amor, paz, justiça, ação correta e não violência. Geralmente, a pessoa pensa que deve começar o seu aprendizado pelo amor. Ou então, deve começar pela paz. Ou então, pela justiça. Ou pela não violência. É o pensamento. Qual seria o seu pensamento? Estou perguntando. Sim, pode ser. O amor. Começar pelo amor? Não violência. Não violência. Então, amor e não violência. Amor engloba tudo, não resta dúvida. Moral não tem. Só tem 5. Então, vejam bem, o mais votado, amor, depois a não violência, a ação correta vem em terceiro lugar. Aí seria a gente acreditar que a semente fosse capaz de entender a goiaba inteira. Ou que a formiga fosse capaz de explicar um formigueiro. Porque o amor seria o formigueiro. Ou o amor seria a goiaba. E a sementinha não consegue explicar a complexidade. Então, nós não podemos começar pelo macro para entender o micro. Nós temos que começar pelo micro para chegarmos ao macro. E a jornada fica muito mais fácil, muito mais simples. O micro é você. Você é o micro. Eu sou o micro. E o macro é o amor. Porque Deus é amor. Então, eu vou entender o amor quando eu entender Deus. Ou vou entender Deus quando eu entender o amor. Então, nós vamos começar pelo micro, que somos nós. Ora, eu não posso começar o meu aprendizado sobre valor humano pelo amor, porque é o macro. Pela paz, porque é um produto do macro. Pela justiça, que também é um produto que está lá em cima. Também pela não violência, porque a violência está intrínseca em mim. A violência está em nós. Ninguém vai pensar que a violência está lá na rua, não. A violência está em nós. Ah, não, mas eu não sou violenta, eu não agrido ninguém. Agride sim. Quando você grita dentro de casa, é violência. Quando você bate no seu filho, é violência. Quando você pensa mal do seu marido, é violência. Ou quando você tem vontade de estrangular a esposa, é violência. Então, nós vamos perceber que a violência está em nós, sempre. Então, eu não posso lutar contra mim.
eu tenho que procurar um outro caminho. E o caminho está na ação correta. É o caminho lógico, porque a ação correta, eu vou fazer esse aplicativo não nos outros, mas em mim. Quem é que tem que ser correto? Aí as pessoas vão dizer assim, todos nós. É uma resposta muito engraçada e muito simples. Porque quando eu digo assim, todos nós temos que ser corretos. Se vocês não são, eu também não sou, então estamos conversando. Porque nós vamos encontrar um paliativo para a nossa ação incorreta. Oh, meu Deus, todo mundo mente, por que eu não posso mentir também? Oh, meu Deus, todo mundo rouba, por que eu não posso roubar também? Então, é a visão nossa do coletivo. Mas se eu penso só em mim, quem tem que ser correta, sou eu. Quem tem que ser honesta, sou eu. Quem tem que ser tolerante, sou eu. Quem tem que ser paciente. E aí eu vou colocando tudo nos meus ombros. E para não ficar muito pesado, eu vou começar a trabalhar cada um desses valores em mim mesmo. A ação correta, na visão de Sai Baba, ela tem uma amplitude, porque não é só ser correto neste assunto e deixar os outros para trás. É ser correto em tudo que vamos fazer. Alguém escreveu um livro muito bonito chamado, eu já disse isso algumas vezes, Em Meus Passos, que faria Jesus? Então, uma cidade que tomou para si a responsabilidade de cada criatura que tivesse diante de algum problema, antes de enfrentar o problema, deveria parar e pensar. Se eu fosse Jesus, como é que eu iria solucionar este problema? Tanto fosse problema pequeno como grande, não importava. Em qualquer circunstância onde houvesse dúvida, se posicionar assim. Se eu fosse Jesus, o que eu faria? Houve uma mudança radical na cidade, no comportamento de todas as criaturas. Virou uma cidade feliz. Então, a ação correta é o primeiro passo que a criatura dá para encontrar a felicidade. Agora, olha como é extraordinário o pensamento de Sai Baba. Imagina você começar, a partir de hoje, eu vou manter a ação correta. Em qualquer coisa, qualquer circunstância, eu vou pensar sempre como seria a ação correta. Então, um pensamento que venha em nossa cabeça, a gente pensar, é correto isso? É correto eu, espírito imortal, que estou evoluindo através das reencarnações, é correto eu pensar isso que eu estou pensando? Não. E como a gente não pode banir os pensamentos ou lutar contra eles, impossível, eu vou substituir o pensamento deletério, desagradável ou imoral por um pensamento que seja moral e agradável. Então, vou fazer a substituição. E é dessa forma que vou estabelecer a limpeza da casa moral ou da nossa casa cerebral. Então, quando eu começo a lutar para a realização sempre da ação correta, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o tema da nossa palestra de hoje. Se eu estou agindo corretamente, sempre eu vou adquirir a paz. Ninguém compra a paz. Ninguém descobre onde está a paz. Ninguém consegue trazer a paz para si. A paz está aqui. O que nós precisamos é descobri-la. Levantar o véu que a esconde. E o véu que esconde a paz é a ação incorreta. São as atitudes incorretas que escondem a paz. Por mais que eu finja estar em paz, com a mente poluída pela ação incorreta, essa paz não é verdadeira. Então eu vou ser sempre a pessoa que está em guarda, para que ninguém descubra as minhas ações incorretas. Então eu vou estar sempre preocupado.
é o marido que engana a esposa. Está sempre preocupado. É a esposa que faz coisas que não deveria, que está sempre preocupada. É a criatura cuja ação é incorreta, mas que vem à tribuna para pregar espiritismo, então está sempre em guarda, se defendendo. Se alguém perguntar quem foi, ela é a primeira que grita, não fui eu. Não sabe nem o que foi, o que se ia perguntar, mas a necessidade de defesa é muito grande. Quem foi? Eu não fui. Eu nem estava aqui. Mas não foi o quê? Não sei também, mas seja lá o que for, eu não estava presente nessa hora. É a necessidade imperiosa de autodefesa. Por quê? A mente está poluída. E então elas têm que estar sempre em guarda. Aí a ação correta começa a funcionar. Quem foi? Foi o quê? Quem foi que botou essas flores lindas aqui no vaso? Olha, não fui eu, mas eu gostaria de ter posto, porque é tão bonito. Gostaria que tivesse sido eu. Com naturalidade. Quem tem a mente tranquila pela ação correta, não precisa se defender nunca. Aliás, quem diz isso é André Luiz. Ele diz assim, não te importes a calúnia. Viva de tal maneira que ninguém acredite no caluniador. Isso é uma realidade. Se alguém disser a respeito de Francisco de Assis era muito violento, gente. Nossa, como ele agredia as pessoas. Quem vai acreditar em mim? Ninguém acredita, porque a vida dele diz ao contrário. Então, se a nossa vida for realmente embasada na ação correta, nós não precisamos de defesa. E com a ação correta vem a paz, a tranquilidade da mente que sabe que não está devendo nada para com a moral e os bons costumes. Com essa paz, a justiça chega também, porque nós teremos a mente tranquila para analisar os fatos, para analisar as coisas. O Evangelho diz que ninguém deve julgar ninguém. Mas existem circunstâncias em que temos que nos posicionar diante dos acontecimentos. Se não temos a mente tranquila pelo dever cumprido retamente, nós não teremos condições de enxergar a justiça. Como é que eu vou enxergar a justiça para os outros se eu tenho que justiçar a mim mesmo e não sou capaz? É nessa hora que o pai analisa o comportamento do filho, que precisa ser chamada a atenção. Então ele chama e pacificamente conversa com o seu filho, porque ele está analisando a justiça dos acontecimentos. O meu filho está inserido numa sociedade complicada, etc, etc. Então ele tem tranquilidade para pensar, porque ele tem paz em si. A mãe, a mesma coisa. Diante das circunstâncias complicadas do matrimônio, ela sabe raciocinar. E a justiça, então, vai fluir com naturalidade. E aí? Quando nós pensamos em paz, somos capazes de analisar a justiça, o amor chega com tranquilidade. A gente não vê de onde ele chega, se por aquela porta, por esta. De repente você olha as pessoas e sente benevolência pelas criaturas. Você olha os familiares e sente que a indulgência faz parte do seu olhar. Você está em família, tranquilo. E você olha as criaturas e não as analisa com dureza, mesmo aqueles que estão guerreando, mesmo aquele que está assaltando com uma faca na mão. Você não o julga violentamente. Você analisa que ele está num patamar evolutivo, ainda muito difícil para compreender o significado de viver harmonicamente. A justiça. E, de repente, você percebe que uma coisa boa tomou conta de você. Você olha as pessoas e as analisa com fraternidade. E, sem saber, você está amando verdadeiramente. E você descobre uma outra coisa. Não existe violência. Não existe.
Porque se você é capaz de, com justiça, analisar as pessoas, a violência não existe. Porque violência é ignorância. E quando você sai da ignorância, você abandona a visão de violência. E as pessoas também vão paulatinamente abandonando a violência. As pessoas falam com equilíbrio, são educadas, se comportam bem, porque não são violentas. Então, a visão da educação em valores humanos é genial. Vou ter mais um tempinho? Então, me desculpem, eu me alonguei muito na análise da paz. Viu que uma paz é complicado? Não, não é complicado. Basta a ação correta. Mas eu vou contar uma história de alguém que encontrou essa paz pela ação correta. Eu a conheci a Lures há muito tempo. Eu era ainda muito jovem, também não sou tão velha assim, mas já tem alguns anos. Espírita, dirigiu uma instituição no Rio de Janeiro, tinha um trabalho lindo que ela desenvolvia numa das favelas do Rio. Quando ela se dirigia àquela favela, ia chegando com um grupo de companheiros, geralmente ouvia-se nos corredores daquela complicação que é uma favela, uma voz masculina dizendo: deixa, deixa, é gente da tia fulana. E então as pessoas tinham trânsito livre, porque acompanhavam o trabalho dessa minha amiga. E uma vez conversando, ela teve a oportunidade de me confidenciar, já era viúva, falando a respeito da vida, me dando lições. Eu era muito jovem, estava dando os meus primeiros passos na difícil tarefa de ser mãe de família, de ser esposa, de ser mãe, de ser uma cidadã espírita em meio à sociedade odierna. Então ela me disse que era casada, os filhos já haviam crescido, já tinha cada um encontrado o seu rumo, e ela ainda estava apaixonada pelo seu marido. Ela disse: nossa, eu gostava tanto dele. Gostava não, ele já está no mundo espiritual, mas eu continuo gostando dele. Hoje eu entendo, porque eu continuo amando o seu Guimarães. Sinto uma saudade muito grande dele, depois que 5 anos dele ter partido, eu ainda sinto a presença dele no meu coração. Então ela disse que aquele carinho que começou no namoro, depois passou para o noivado e chegou no matrimônio, continuava. E quando, uma ocasião, ela estava guardando o terno dele, depois de haver escovado, para colocar no guarda-roupa, com o carinho que ela dispensava sempre a qualquer coisa que se referia a ele, ela, mexendo no bolso, encontrou um papelzinho danadinho. Era uma nota de compra de uma joia numa joalheria famosa do Brasil e do exterior. Como estava perto do aniversário de casamento, ela pensou: vou ganhar uma joia de presente. Deixou o papelzinho lá e ficou esperando. E chegou o dia do aniversário. Parecia que ele tinha se esquecido. Ele não disse nada. E quando já anoitecia, ela resolveu dar o presente que ela havia comprado para o marido. Ele falou assim: ah, meu Deus, esqueci. E ela pensou: esqueceu o presente que está guardado. Ele falou: ah, esqueci a data do casamento, você me perdoa, fico lhe devendo. Aí ela disse assim: então aquela joia não era para mim. Mas pode ser que fosse de outra pessoa, não sei, deixou para lá. Depois de algum tempo ela encontrou outra nota. Era de uma boutique famosa, de uma loja famosa do Rio de Janeiro, e a compra de um vestido. E ela ficou aguardando o vestido que ela ia ganhar, mas não ganhou. Passou e ela tomou uma resolução: para não sofrer, nunca mais eu vou examinar o bolso do meu marido, nunca mais. E ela então passou a escovar os ternos, pendurar tudo, mas vasculhar os bolsos, nunca mais ela fez isso. Deixou para lá. Depois de algum tempo, ele teve a conversa séria: olha, infelizmente, acabou. Eu não sinto nada por você, a não ser um respeito muito grande.
Mas isso não é uma motivação para a gente continuar um relacionamento. Eu estou apaixonado por outra. E já estou montando um apartamento. E sinto muito, mas eu vou deixar você. E ele se foi com a secretária, montou o seu apartamento, mas nunca desfez o matrimônio. Passou a viver com a outra, e ela, contando que o sofrimento foi muito grande, ela disse: nunca deixei de gostar dele um dia sequer. Às vezes pensava na sua nova vida, imaginava se ele seria feliz ou não, e desejava que ele fosse feliz, porque eu gosto dele, eu gostava muito dele, e vou gostar para sempre. Então, eu não entendia direito aquela história, porque eu pensava sempre na recíproca. Da mesma forma que eu era fiel ao meu marido, eu achava que ele deveria ser fiel a mim também. Mas ela me mostrava um caminho diferenciado, o caminho da verdadeira caridade, consoante a entende Jesus, a compreensão do posicionamento da outra criatura. Então ela continuou a dizer que os anos foram passando e o que preencheu o vazio da sua alma foi o trabalho na casa espírita, o trabalho com os sofredores. Então ela pensava, cada vez que ela tinha a oportunidade de minimizar o sofrimento de alguém, ela minimizava o dela também. Cada vez que aconselhava alguém, ela se autoaconselhava, no sentido de nunca reagir contra o marido que a abandonou ou contra a mulher que lhe levou o marido. 5 anos se passaram e ela disse: nem um dia eu deixei de pensar nele. E uma ocasião tocou a campainha interna, ela atendeu o porteiro dizendo que aquela senhora que havia levado o seu marido estava na portaria e pedia para subir. Primeiro foi aquele choque, né? O que ela quer comigo? Por que ela está voltando aqui? Depois, como a curiosidade é feminina, ela se deixou levar pela curiosidade também, sabe? E quando ela abriu a porta, ela teve um segundo choque. Ela não estava sozinha. Ela estava acompanhada do marido. E ele estava muito pálido, muito fraco, trêmulo. O aspecto doentio. Ela ficou assustada quando viu. E mais assustada ainda com o que a jovem disse. A jovem estava linda. Jovem, bem pintada, bonita, bem vestida, cheia de joia, perfumada. Então ela virou para a esposa abandonada e disse: olha, ele está canceroso, está doente, já está na fase terminal, está morrendo. E eu sou jovem demais para tomar conta de doente. Então eu vim devolver o seu marido para você tomar conta dele. E eu vou me embora. Virou as costas, pegou o elevador e se foi. E o homem ficou tremendo ali diante dela, muito magro, muito frágil. E ela se apiedou. E então passou o braço na cintura dele e o levou para dentro. Levou até o quarto, ajudou-o a despir-se, tirou-lhe o sapato e deitou na cama. Ele estava envergonhado, não conseguia olhar para ela. Virava os olhos para um lado, para o outro. E ela então saiu do quarto e pensou: é o teste que Deus me concede, a oportunidade que Ele me pede para provar que sou espírita de fato, que eu tenho certeza da imortalidade, que eu sei da reencarnação e que eu sei que todos nós somos filhos de Deus. Então, se eu não posso, ó meu Deus, receber o marido de volta, eu posso acolher o meu irmão e vou acolher. E começou a tratar do marido com o maior carinho, alimentar, dar o passe diariamente com a leitura do Evangelho. E ele foi se recuperando. Vagarosamente ele foi se recuperando com o atendimento médico, com o tratamento espiritual que recebia. E
Os meses foram se passando, ele começou a caminhar, já ia até a sala, se sentava, conversava, já tinha recuperado um pouco do que ele fora no passado. Mas ela se ressentia de uma coisa. Ela o levava para o quarto, deitava, fazia leitura do Evangelho e dava o passe. Mas percebia que ele olhava o telefone. Olhava o telefone e ela conseguia ler o significado daquele olhar. Ele tinha saudade da outra. Ele tinha vontade que a outra telefonasse, ou tinha vontade de telefonar para a outra. E ela pensava, meu Deus, eu vou suportar isso. Eu vou aguentar isso. E numa tarde, aliás, numa manhã de domingo, ela havia terminado a leitura do Evangelho, o passe, e ele estava olhando para o telefone. Então ela pegou o telefone e discou para a outra. E quando a outra atendeu, ela perguntou ao marido, você gostaria que ela viesse lhe visitar? E ficou esperando um não, mas ele balançou a cabeça. E ela disse, pois não. Conversou com a moça, disse, por favor, ele gostaria que você viesse. Ah, mas eu não tenho... Por favor. É um pedido que vem de muito longe. E a moça prometeu que naquele domingo à tarde iria até lá. E ela ficou aguardando. Ajudou a tomar banho, arrumou, perfumou o marido, ajeitou o quarto, ajeitou tudo, colocou uma cadeira ali do lado para outra. E ficou esperando. A campainha tocou e ela atendeu. Estava linda. Parecia um raio de sol entrando pela porta da sua sala. Ela ficou olhando aquele jeito voluptuoso de caminhar. E ela olhou para si mesma e disse, perdi em todos os sentidos. A moça entrou, ela o conduziu até o quarto, ela se sentou e ela ia saindo para deixar os dois sozinhos. Quando ia saindo, o marido pediu, por favor, não saia, espere. Eu gostaria que você ouvisse o que eu vou dizer a esta moça. E ela parou e ficou na expectativa. E ele então se voltou para a moça e disse, eu gostaria de agradecer. Agradecer a você o bem que me fez. Tudo que eu passei para o seu nome continua sendo seu. O tempo que nós passamos juntos foi muito bom também. Mas o que eu gostaria de agradecer profundamente foi a oportunidade que você me deu de conhecer a mulher com quem me casei. E eu queria te dizer que foi muito bom descobrir o quanto eu amo a minha mulher. O quanto ela é grande, o quanto ela é especial, o quanto ela é diferente das outras. Isso eu queria agradecer a você, pessoalmente. E a ela, a minha esposa, eu gostaria de pedir que me aceitasse de volta no seu coração. Da mesma forma que me aceitou de volta no seu lar. Eu gostaria que ela me aceitasse de volta no seu coração. E a minha amiga disse, eu chorei. Ele chorou. E a outra ficou com muita raiva, levantou e saiu. E eu estremeci quando ela bateu a porta do apartamento. Eu estava feliz. Feliz. Porque quem gosta de verdade, eu não digo quem ame, porque eu acredito que o amor ainda não está ao nosso alcance. Mas quem gosta, perdoa. Quem gosta, compreende. E como diz Joana de Ângeles, ninguém resiste a um coração afável.
Quando nós gostamos verdadeiramente, nós conquistamos as pessoas. Mas como dizia o meu pai, ninguém pega mosca com vinagre. Não será nunca com recriminações, com cobranças, com ciúmes, com agressões, que nós vamos construir um matrimônio de paz. Poderemos construir com afabilidade e com doçura, porque querer bem não se toma de alguém, conquista-se. Gostar não é tomado à força, é paulatinamente conquistado através da convivência harmônica, da convivência feliz. Quando agimos dentro da correção, ação correta, e temos paz no coração, entendemos a justiça, construímos então um largo de paz, que é o nosso lar, onde o marido, a esposa se entendem vivendo em paz. E os filhos se sentem amparados, tranquilos e vão fluir também dessa paz. E é dessa forma que nós vamos começar entendendo-nos, ampliando a visão para conhecer a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência a ação, que sois o fulcro de onde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação. Muito obrigada, muita paz.